Bem, continuação aqui da correção do Enem 2015. Vamos lá, questão 16. Bom, iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representação de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição de Colombo dos Palmares, o Domingos Jorge Velho. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como um elo decisivo para a trajetória do território do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se considera entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ah, ao longo dos 3 primeiras décadas do século XX. O enunciado: a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que, letra A, afirmava a centralidade de um Estado na política nacional do Brasil, não é isso? Pessoal, essa é a resposta. Vamos, letra A. Ó. A São Paulo aqui como uma locomotiva, puxando vários vagões vazios, os outros vagões vazios seriam os outros estados. Mais uma vez anunciado, a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Letra B. Resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira? Nada a ver. Resistência escrava. Letra C, que foi a que eu marquei errado. Evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Importância, nada a ver. Letra D. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social, uma saga histórica de um povo, nada a ver também. Aí está falando da classe dominante. Letra E. Destacava a presença do indígena no desbravamento do território nacional, presença indígena. Não é Davi isso aqui. Presença indígena. Letra A, tá bom, pessoal? A resposta correta. Mais uma questão aqui, ó, questão 25. Vai falar da necessidade do governo final para a Idade Moderna. Beleza? Aqui, Tomás de Aquino. Vamos lá. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja determinado diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para os diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim do destino, se por indústria ou do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem um homem um fim para o qual se ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, as divisões de modo diversas, aliás, em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, o preciso um homem de um dirigente para um fim. Olha só, uma orientação no caso, é isso? Tomás de Aquino, do reino ou do governo dos homens, o rei da Chipre. Escritos políticos de obras de São Tomás de Aquino. Bom, no texto citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de, letra A, criar os movimentos religiosos contestatórios, nada a ver, religiosos. Letra B, promover a atuação da sociedade civil na vida política, muito menos. Letra C, ao qual eu marquei certo, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Pessoal, essa é a resposta, tá bom? Da ideia de necessidade. Olha o enunciado. No texto citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Letra D. Reformar a religião. Um teólogo, nada a ver. O retorno à tradição helenística, nada a ver. Letra E. Dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual, nada a ver, pessoal, nada a ver. Resposta para essa questão aqui, letra C. Outra questão, vamos falar da justiça eleitoral aqui, ó, criada em 1932, não é isso? Vamos lá. A justiça eleitoral foi criada em 1932
como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivado pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições viessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. Beleza? Taylor, Justiça Eleitoral. Beleza? Bom, vamos lá. O enunciado é: em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Letra A. Implementou o voto direto para presidente. Não é bem essa a resposta, não. Letra B, ao qual eu marquei correta, né? Combater as fraudes sistemáticas nas apurações. Pessoal, essa resposta. Bom, letra B, ó. Olha o enunciado. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel: combater as fraudes sistemáticas nas apurações. Letra B é correta. Letra C, alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Nada a ver. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa, muito menos. Letra E, expandiu a participação com o fim do critério censitário. Esse critério censitário aqui acabou com a proclamação da República, tá certo? Essa ideia de justiça eleitoral também dá a ideia de transparência. Tá bom? Mais outra questão aqui para finalizar. Questão aqui 27, olha só, hein? Uma charge, beleza? Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Né? A família aqui, olha o pai pro garotinho. Tadinho, botando a mão na cabeça da criança. Beleza? Olha, o Ziraldo, 20 anos de prontidão. Ziraldo. Uma história do Brasil através da caricatura. Muito interessante. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela letra A, priorização da segurança nacional. Segurança nacional nada a ver. Letra B, captação de financiamentos estrangeiros, endividamento público. Pessoal, essa é a resposta, letra B, tá bom? Olha o enunciado. No período de 1964, até gaguejei. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime militar adotada na charge foi caracterizada pela captação de financiamento estrangeiro, a ideia de endividamento público. Letra C, execução dos cortes dos gastos públicos, execução dos cortes. Eles aumentaram os cortes. Letra D, nacionalização de empresas estrangeiras, nacionalização de empresas estrangeiras, nada a ver. Nada a ver. Pelo contrário, multiplicou-se. Né? Letra E, promoção de política de distribuição de renda. Não. Concentração de renda. Concentração de renda, aqui é o período do milagre econômico brasileiro. Beleza? Resposta certa para essa questão aqui é a letra B, tá bom? Captação de financiamentos estrangeiros, tá? A ideia de endividamento público. Pessoal, por enquanto é só isso aí, tá? Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Valeu. Tá bom? Muito obrigado.